Somente aqueles que foram alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus sabem, entendem, compreendem exatamente a necessidade de se pregar o Evangelho a toda criatura. Mesmo porque está escrito que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então, quando nós entendemos que nós temos um compromisso com o Senhor Jesus de levar as boas novas de salvação para a vida das pessoas, nós nos empenhamos neste trabalho, nesta grande obra que é ministrar o Evangelho a todas as pessoas, e é uma ordem da parte do Senhor Jesus para que nós preguemos o Evangelho a toda criatura. Claro, aquele que crê no Evangelho vai ser salvo, aquele que crê no Evangelho de Jesus Cristo, ele vai ter a vida eterna, vai ter a libertação das obras da carne, dos vícios do mundo, da influência satânica, diabólica e demoníaca. E nós precisamos sim do Evangelho do Senhor Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos nos entregar para o Evangelho, nós precisamos ser instrumentos de Deus para que o Evangelho de Jesus Cristo seja pregado em todos os lugares. Nós devemos nos empenhar a isso, e é algo que o Senhor quer. Tanto que nós vamos estar aqui trazendo um trabalho justamente sobre esta questão da pregação do Evangelho, mas aonde o Evangelho foi pregado e o impacto que teve. Tanto que o nosso tema aí durante 3 mensagens vai ser o seguinte: cidades impactadas pelo Evangelho. Nós vamos ver cidades que foram abaladas, foram impactadas, foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, e o que ocorreu quando o Evangelho chegou em determinadas localidades. Então, nós vamos fazer isso, devido aí o tempo, nós vamos fazer isso em curtas mensagens, mas nós vamos trazer aqui algumas cidades, né? Não vamos trazer todas também, mas vamos trazer algumas peculiaridades, algumas coisas bem interessantes da parte de Deus e da sua palavra, para que nós possamos refletir sobre o pregar do Evangelho a toda criatura. E eu quero começar aqui em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 44, que diz assim: Depois lhes disse: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, o Senhor Jesus deixa uma ordem clara para os seus discípulos, que eles começassem a pregar, começassem a obra, começassem a evangelizar a partir de Jerusalém. Então, Jerusalém é o ponto de partida para a pregação do Evangelho. Jerusalém é onde eles recebem a carga, ou a descarga, ou a efusão do Espírito Santo, para que, munidos do Espírito, eles pudessem levar a palavra do Senhor a muitos lugares. Então nós podemos começar por esse texto aqui de Lucas 24, 44, para que nós tenhamos também um panorama, né? Nós não vamos abordar todos os aspectos, mas um panorama, né? Começando por Jerusalém, o impacto que o Evangelho teve pregado em Jerusalém e daí por diante. Então nós vamos começar aqui por Jerusalém, e eu quero trazer você para uma leitura bíblica. Nós não temos como pregar a palavra de Deus se não lermos as Escrituras, se não colocarmos isso para que as pessoas também observem a leitura bíblica. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então veja que logo nós temos aqui um grupo de pessoas pregando a palavra para um outro grupo de pessoas que não são da mesma língua, da mesma nacionalidade, mas o poder de Deus, a ação do Espírito Santo faz com que eles preguem agora o Evangelho em muitas línguas. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos?
Isto é o poder de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo já sendo difundido, já sendo anunciado para todas as nações, praticamente ao mesmo tempo, a partir de Jerusalém. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer isto dizer? Ouvindo eles isto, compungiram-se, isso no versículo 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Observa o versículo 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A primeira pregação do apóstolo São Pedro, a primeira pregação dos discípulos, o primeiro sermão que houve ali em Jerusalém, aproximadamente 3.000 almas se convertem ao Evangelho de Jesus Cristo. Agora, existem alguns pontos aqui que nós precisamos citar que estava acontecendo nesse dia em Jerusalém. No versículo 5 vai dizer que em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Isso é um ponto importante para nós entendermos que a partir de Jerusalém é que o Evangelho é difundido. E o que mais nos importa também, uma das coisas que nos importa saber é que todas as nações estavam ali presentes. Isso também apontando até para um tempo futuro, mas principalmente neste tempo onde o Evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado. Todas as nações estavam ali ouvindo a palavra de Deus. Então o impacto do Evangelho ali já começa atingindo todas as nações a partir de Jerusalém. No versículo 12, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? Então eles estavam maravilhados porque a palavra de Deus estava sendo pregada, eles estavam ouvindo na sua própria língua materna, no seu próprio idioma, vamos dizer assim, e eles estão ouvindo falar das grandezas de Deus através da vida dos apóstolos, através da vida dos discípulos. Então nós vemos que o impacto foi muito grande, foi muito poderoso, porque imagina agora, essas pessoas são de outras nações, outras nacionalidades, mas elas estão ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo pela primeira vez em Jerusalém. O que acontece quando cada um volta para sua casa, com certeza, cada um volta para sua nação, eles levam consigo a semente, e a semente vai sendo difundida em todas as nações, porque começou por Jerusalém. Então Jerusalém é o ponto de partida, o impacto da pregação foi muito grande, e muitas vidas, imagina 3.000 almas se convertendo ao mesmo tempo, aceitando a fé, crendo em Jesus Cristo, crendo na sua palavra, crendo na promessa do Espírito Santo. Então nós vemos isso. Ouvindo eles isso, aqui no versículo 37, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Esta palavra compungiram-se significa que a palavra de Deus ela penetrou no mais profundo do coração dessas pessoas. Então a palavra de Deus não ficou na superfície da vida das pessoas, nos ouvidos, ou na mente, ou nos pensamentos, ou no coração, não. Muito pelo contrário, a palavra de Deus ela penetrou no mais profundo do coração desses homens. Tanto é que eles fazem essa pergunta: que faremos, varões irmãos? Por quê? Porque o Evangelho foi no mais profundo do sentimento das pessoas, do coração das pessoas, do entendimento das pessoas, e elas entenderam que Deus as estava chamando para o arrependimento, que Deus estava dando-lhes uma oportunidade de arrependimento para a salvação das suas vidas e suas almas. No versículo 38, Pedro então traz a resposta: disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o Evangelho de Jesus começa sendo pregado em Jerusalém com esta mensagem de arrependimento, para que as pessoas se arrependessem, e começando por onde? Por Jerusalém. O impacto foi muito grande, e a ponto desses homens entenderem que precisavam mudar de vida. 39, Pedro vai falar da promessa que estava sendo lançada para eles. Esta promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe,
a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então Deus estava fazendo um chamado por intermédio dos apóstolos, por intermédio dos discípulos, para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, para que as pessoas crescem em Jesus Cristo e fossem salvas, melhor dizendo. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Pedro está chamando as pessoas para saírem do sistema mundano, para saírem do sistema de corrupção que estava abrangendo o mundo e para se voltarem a Deus por intermédio de Cristo, por intermédio do Evangelho que estava sendo pregado. E aí nós entramos no versículo 41, que não deixa dúvida do poder, do impacto do Evangelho ali em Jerusalém, onde vidas e mais vidas foram salvas, foram libertas, foram transformadas, entenderam sim, as pessoas entenderam que precisavam de mudança nas suas vidas, que precisavam ser transformadas para que tivessem uma nova vida em Deus através de Jesus Cristo. Então nós vemos que a partir de Jerusalém o impacto é muito grande e daí o Evangelho começa a ser difundido para outras localidades. Uma outra cidade que foi impactada pelo Evangelho de Cristo, Samaria. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Os apóstolos, pois, aqui no versículo 14, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Versículo 17, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então nós estamos falando aqui de uma cidade onde lá atrás já havia rejeitado o Evangelho, já havia rejeitado a pregação dos discípulos quando Jesus manda que se pregasse o Evangelho, e os samaritanos em primeira instância acabam rejeitando o Evangelho, acabam não dando crédito à palavra que estava sendo pregada pelos discípulos antes de Pentecostes, mas agora nós vemos que depois de Pentecostes o negócio muda, a situação já muda, e Filipe ele desce até Samaria e começa a pregar a Cristo. Samaria está sendo impactada pelo nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Samaria está sendo impactada pela palavra de Deus, e o versículo 6 diz: e as multidões unanimamente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. As multidões estavam ali paradas, ouvindo. Vamos dar crédito a essa palavra, vamos estar aqui parados para ouvir o que este homem está dizendo, né? Então nós vemos que quando nós saímos para pregar o Evangelho, sempre vai ter pessoas que vão prestar atenção, sempre vai ter pessoas que vão dar crédito àquilo que nós estamos pregando, e nós precisamos fazer como Filipe, sair pregando o Evangelho, levando a palavra de Deus para que as pessoas ouçam, para que as pessoas creiam, para que as pessoas renunciem às suas vidas de pecado e se voltem para Deus por intermédio de Cristo, por intermédio do Evangelho. No versículo 7, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Samaria está sendo impactada pelo poder de Deus, o poder das trevas está sendo destronado, as enfermidades estão sendo curadas, as pessoas estão recebendo nova vida, as pessoas estão vendo que a partir, ou que através da palavra de Deus, elas recebem uma carga do poder vindo do céu, para caminharem agora numa nova dimensão de vida, numa nova situação de vida, e eles estão prestando atenção naquilo que Filipe está pregando, e nós devemos fazer como Filipe, pregar a Cristo, o Evangelho cristocêntrico, a palavra cristocêntrica, a mensagem onde Cristo é o centro, Cristo é o ponto principal, Cristo é o início e é o fim, como ele mesmo diz. Então nós temos que fazer como Filipe, versículo 8, e havia grande alegria naquela cidade. Observa que o impacto do Evangelho em Samaria traz para esta cidade uma grande alegria. Então a intenção de Deus, quando nos manda levar o Evangelho, pregar a palavra de Deus para as pessoas, é justamente para que elas tenham agora uma alegria, não uma alegria comum, carnal da terra, não, mas a alegria que somente o Senhor pode dar. E nos diz o texto que a alegria do Senhor é a nossa força. Então Samaria está sendo fortalecida na alegria em Deus por intermédio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
E o versículo 14 vai dizer: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. É o que nós temos que fazer, não tem segredo, nós precisamos pregar o evangelho, levar a palavra. Com certeza, muitas e muitas pessoas vão crer na palavra. Se um grupo não crer, com certeza vai ter um outro grupo que vai crer, e é claro, Deus será engrandecido, Deus será glorificado. A palavra de Deus está sendo pregada. E olha só o que diz o texto no versículo 15: os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então agora, quando nós pregamos o Evangelho e as pessoas creem, agora nós temos que fazer um outro ponto, nós temos que levar um outro ponto para as pessoas: a promessa da efusão do Espírito Santo para todos aqueles que receberem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então as pessoas ali em Samaria, elas receberam a palavra, então agora precisam um pouquinho mais receber o Espírito Santo. O impacto do Evangelho pregado em Samaria concede aos samaritanos isso. Agora o poder de Deus, a plenitude do Espírito sobre as suas vidas. Versículo 17: então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então nós vemos aqui tanto Jerusalém, o início da proclamação do Evangelho, o impacto que teve ali em Jerusalém, muitas e muitas pessoas recebendo a palavra de Deus de tantas as nações, recebendo o Evangelho nas suas línguas paternas, nas suas línguas de nacionalidade, e nós vemos uma grande quantidade de pessoas se convertendo ao Evangelho de Cristo, recebendo a fé em Jesus Cristo, porque o Evangelho foi pregado em Jerusalém. Quando nós vamos para Samaria, nós vemos que Filipe desce e prega a Cristo, as pessoas começam a prestar atenção de forma unânime, ou seja, ninguém ficou de fora, o Evangelho estava sendo pregado e as pessoas foram impactadas pelo poder de Deus por intermédio do Evangelho. Curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, demônios sendo expelidos e o nome de Jesus Cristo sendo engrandecido, a palavra de Deus sendo pregada, o nome de Deus sendo engrandecido. Então agora, o que restava, o que bastava ainda, o que faltava para Samaria? Receber a plenitude do Espírito Santo. O impacto na cidade de Samaria foi tão grande que Deus olha dos céus e fala: não, precisa de mais, Samaria precisa mais, Samaria merece, entre aspas, mais, agora receber a plenitude do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque deram crédito à palavra, porque receberam a palavra com alegria. O Evangelho de Jesus Cristo traz alegria para a vida das pessoas, e aqui nós vemos que o Espírito Santo, ele foi até a cidade de Samaria, impactar aquela cidade, e muitas vidas ali com certeza receberam a plenitude do Espírito Santo. Então nós vemos o impacto do Evangelho sendo pregado em Jerusalém, conversão de almas, pessoas se arrependendo dos seus pecados. Quando nós chegamos em Samaria, nós vemos Jesus Cristo sendo o centro de todas as coisas, nós vemos as pessoas prestando atenção unanimamente na palavra, e é claro, o poder de Deus, a plenitude do Espírito Santo sendo derramada naquela cidade. Então que nós venhamos a estar prestando atenção nessas duas cidades que foram impactadas pelo Evangelho, e que nós também possamos levar o Evangelho de Cristo para muitas e muitas outras pessoas. Amém? Que você fique com esta palavra, que você reflita sobre isso e que você comece. Se você não fazia, se você não pregava o Evangelho para as pessoas, comece a pregar, porque vai haver um impacto muito grandioso, um impacto muito poderoso, e Deus, é claro, se responsabiliza lá do céu, e é claro, a intenção de Deus é derramar sobre as pessoas o Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus. Reflita, medite sobre isso. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra, e que quem sabe de repente você ainda não se converteu ao Evangelho de Cristo, que esta palavra te motive a você entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.